A frase é: River tem vantagem por ter mais experiência em finais de Libertadores. Mauro Betti. Verdadeiro, o que não significa dizer é exatamente nesse quesito. Então, experiência em Libertadores, ok. Abusando e fazendo um pequeno merchan de um dos meus livros, o 1981, que eu falo do Flamengo. Escreveu com o André Rocha, nosso grande companheiro também. Um abraço, André. Livro oficial do Flamengo lá que a gente lançou em 2011. Palavras do Júnior, capacete antes do primeiro jogo da final contra o Cobreloa no Maracanã, vitória rubro-negra 2-1. Nem na final do Brasileiro de 80 contra o Galo, eu fiquei tão nervoso como naquela noite chegando ao estádio para a final da Libertadores. E lembrando que o Flamengo então enfrentava o Cobreloa, o clube que não tinha 5 anos. O Cobreloa era um clube de Calama, ali na região lá do deserto, região de Cobre, no Chile, que já tinha sido 2 vezes vice, era o campeão chileno, por isso estava na Libertadores, e que havia na semifinal eliminado o campeão então da América, que era o Nacional de Montevidéu, e o Peñarol com vitórias fora de casa. Era um time bem legal, um time duro, por isso foi inclusive duríssima a tarefa do Flamengo. Mas o Flamengo, que já era curtido, já era campeão, já tinha uma base excelente, um time excepcional, um ótimo time que eu vi jogar, o Júnior dizendo, cara, que eu nunca fiquei tão nervoso antes do primeiro jogo contra o Cobreloa. Então, assim, é normal isso, é humano isso. O que o Diego Alves está falando, ele está falando para jogar para a galera e com razão, o Flamengo passou pelo Grêmio, mas isso é humano, vai antes da condição de atleta profissional. Então, é normal, é evidente que o River tem essa vantagem, mas para mim não será determinante, para mim o Flamengo vai ser campeão. Eu posso tentar fazer criar um roteiro que eventualmente a observação possa ser do lado contrário. Uma desvantagem, não que a experiência ela nunca vai te trazer desvantagem. Nunca. Mas eventualmente você pode entrar em campo tão seguro e tão consciente do que você vai fazer que você perde um pouquinho dessa pujança que o outro lado vai ter. Dane-se, eu vou pra cima. Né? Que é característica desse time no Flamengo. Entendeu? Eu tô tentando, assim, criar um cenário em que essa suposta tranquilidade de um finalista recente, de um campeão recente, possa atrapalhar a equipe. Jorge Igor, a frase é: River tem vantagem por ter mais experiência em finais de Libertadores. Quando a gente fala de peso de camisa, o que a gente está querendo dizer muitas vezes é como aquele clube está acostumado a lidar com situações do tipo, como é mais fácil para determinado clube viver momentos de pressão em determinada competição, porque, como disse o Felipe Luiz, a rodagem, as sequências, muitas participações vão te dando essa casca. Então, o componente de camisa, eu acho que vai muito por aí, né? Pela vivência, o histórico que te dá uma tranquilidade maior. Só que tem 2 pontos aí. Acho que, por tudo que o Flamengo fez na competição, e especialmente pelo 5-0, a gente viu as manchetes na Argentina mostrando um certo choque, um pavor, quando viram o Flamengo fazer 5 no Grêmio. Isso força o River Plate a não ter uma postura acomodada. Sabe que é mais experiente em finais, estava lá ano passado na decisão, ganhou e tal, tem um histórico melhor que o do Flamengo, mas sabe que isso não vai ser suficiente. E aí o segundo ponto. Essa rodagem, essa bagagem, essa vantagem, em cima da pergunta eu também digo que é verdadeiro, mas ela não é suficiente para tornar o River favorito. Eu vejo que em todos os confrontos existe um favoritismo, destacado ou não, ainda assim, ainda com o River com mais bagagem, o Flamengo, pelo que mostrou na competição, é favorito para a final. Ó, o Wanderson Santos manda: verdadeiro, um time que historicamente é um dos maiores dessa competição tem que se respeitar, mas não significa que o Flamengo não tenha a capacidade de levar o título, obviamente que não. É como eu penso. Assim, a gente teve a oportunidade, né, de conversar com os companheiros argentinos nesses últimos dias, né? Ontem eu participei com o Dislá, hoje também, e eu fiquei impressionado com algumas perguntas que eles me fizeram. E a pergunta ela vai mais ou menos nessa linha daqui. Felipe! Olá, que tal? Põe o sotaque, vai. Felipe! Felipe! Olá, que tal? Tudo bem? Assim, tudo bem? Vocês aí no Brasil, sempre que chegam em uma final, seja com a seleção ou com o clube, nos passam a sensação, não é soberba a palavra, Felipe, mas é uma confiança muito grande de que vão chegar e vão ganhar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Pô, será que a gente realmente... Primeiro, se a gente tem essa postura normalmente, quando a gente chega em finais, né? Aí eu cheguei a essa conclusão, pô, realmente, quando a gente chega numa final, pô, o time... E no caso específico desse time do Flamengo, pela bola que tá a resposta que eu dei aos companheiros da Argentina foi a seguinte: cara, a confiança é alta porque o Flamengo não foi atrapalhado, ele não foi incomodado, ele não teve um time aqui no futebol brasileiro que efetivamente pegou o Flamengo e jogou de igual para igual. Pode ter empatado, pode até ter vencido em outro momento, pode ter vencido em outro momento. Pode ter tido momentos dentro de um jogo que conseguiu igualar, mas não nos 90. Nos 90 não. Nos 90.
né? E isso que me chama muito a atenção. Antes do Capelani responder essa daqui, vamos a Lima. Lá está a Monique Danello, nossa enviada especial para a decisão da Libertadores da América. Monique, você vai participar do nosso verdadeiro ou falso também. E já já eu vou querer saber as informações do dia. Mas você recebe perguntas desse tipo, de uma suposta soberba de nós, brasileiros, em relação à final, de acreditar que vamos ganhar sempre. Seja bem-vindo ao De Placa. Um abraço para você, Luiz, para todo mundo que está aí no programa, para quem está acompanhando a gente em casa. Olha, por incrível que pareça, ontem eu recebi muitas perguntas, não exatamente nesse sentido, mas bem parecidas, na mesma linha, porque tinha muita imprensa no treino do Flamengo. A gente está novamente aqui em frente ao CT da seleção peruana. A atividade foi antecipada para as 9h30 no horário local, 11h30 no horário do Brasil, então a gente já está por aqui esperando. Por enquanto ainda não tem tanta imprensa, mas ontem tinha muita imprensa e muitos colegas de televisões, de rádios, de outros veículos, tanto aqui do Peru quanto da Argentina, pediam para que nós, jornalistas brasileiros, dessemos algum depoimento, dessemos uma entrevista, ou ao vivo, ou gravado, e todos, sem exceção, faziam a mesma pergunta. O Flamengo é o favorito nessa final? O Flamengo é o favorito nessa final? Essa pergunta se repetiu em todas as entrevistas. Eu já tenho até a minha resposta decorada aqui do que eu falava para cada um deles, né? Dizendo que eu via com muito equilíbrio, que o River tem muita experiência com essa competição e que a parte psicológica, a pressão pode pesar contra o Flamengo, mas que realmente em termos de futebol o Flamengo vive um melhor momento. Mas é impressionante como essa pergunta se repetiu e não era uma pergunta quem é o favorito, era o Flamengo é o favorito? Impressionante mesmo, Luiz. Vai lá, Mauro. Brasil e Bolívia em 2001. O Brasil perdeu 3-1 em La Paz, eliminatórias, depois teve ganhado da Venezuela 3-0 em São Luís e foi para a Copa. Tinha um comercial na TV boliviana que era assim, antes do jogo, alguma marca, acho que talvez de cerveja, e aí chegava um brasileiro, alguém fazendo uma voz de brasileiro, nós somos os melhores, um sotaque meio assim, meio puxado para carioca, meio espanhol, nós somos os mais grandes, né? Nós e o Brasil, o pentacampeão. Aí chegava um boliviano driblando ele, um comercial tosco pra cacete, mas é algo que a gente não tem noção e é fundamental que a gente tenha. O brasileiro adora dizer que o argentino que é o prepotente, que é o arrogante, o jactante, o metido, né? Até aquela piada que o Messi é o maior jogador da história do mundo e um dos maiores da história da Argentina. Sim. É aquela coisa. Mas em termos futebolísticos, sul-americanos em outras áreas, quem tem a fama realmente de metido não é o argentino, somos nós outros brasileiros, porque nós somos os pentacampeões, porque toda vez qualquer torneio não é só de clube de seleção, a gente que é o prepotente e o verdadeiro prepotente realmente somos nós, porque a gente acha que o outro que é. Não, você que é metido. Não, a gente, principalmente no futebol, a gente é metido pra cacete. E são situações assim que a gente toma esse choque, né? Bom, o Capelani vai responder e a Monique Danello também vai responder a frase do verdadeiro ou falso. Ô, Capelani, vamos lá. Para mim é muito falso. Muito falso. River tem vantagem por ter mais experiência em finais de Libertadores. Falso. Muito falso? River tem vantagem por ter mais experiência em finais de Libertadores. Meu irmãozinho, eu vou te explicar. Futebol, quando o juiz apita, não tem retrospecto, não tem favoritismo, não tem absolutamente nada. Peso de camisa também. E eu vou até explicar para pegar embasamento em outros times que passaram pela mesma coisa que o Flamengo está passando agora. De fato, o Flamengo não chega numa final de Libertadores desde 81. Foi o único título que tem, como todos sabem. Agora, o Santos de Pelé, 62, 63, campeão de Libertadores da América, anos sem chegar, de repente, com um monte de moleque, né, no bom sentido da palavra, 2011, vai lá, taca contra o Peñarol. Milhares de títulos de Libertadores. Mas que também não chegava desde... Não chegava há muitos anos, mas né, com gol do Aguirre, né? um peso na camisa. No finalzinho. Um peso na camisa, se você for colocar... Do gol mais emocionante de final. Exato. Foi escolhido eleito o gol mais... Eu coloco aqui o Internacional. O Internacional, vamos puxar pela memória aqui, 2006, primeiro título do time colorado. Só tinha uma final em 80 contra o Nacional. Uma final em 80, e aí pegou na final da Libertadores. O então campeão São Paulo com aquele timaço, atual campeão do mundo, né? Foi lá e jogou como se nada. Ganhou no Beira-Rio, acho que foi 2-0, né? Aquele gol do Fernandão, do Tinga, no jogo de volta. 2-1 aqui, 2-2 lá. E 2-2 lá. Exato. Que foi até a falha do Rogério, que a bola ficou pererecando, o Fernandão fez o gol. Então, assim, eu pego mais ou menos esses
esses retrospectos, esses números, essas histórias, essas exceções. Não exceções. Não exceções. Não são exceções. São sim. Não são. Isso foi maravilhoso. Então, quer exceção? Acho que é exceção. Eu pego o Corinthians de 2012, então. Pego o Corinthians. Um belo exemplo. É outra. Então, quer dizer, são 3 exceções aqui. Ou coincidências. Desde os 60. Ou coincidências. Eu pego o Atlético Nacional. Recentemente. Não, Once Caldas e Boca em 2004. Pega o Once Caldas e Boca em 2004. Não, pera. Atlético Nacional Independente del Valle deu a lógica. Nacional. Tudo bem, mas você pega o Independente del Valle, que não era absolutamente nada e conseguiu passar por fase de perdeu por grupos time que tem mais experiência. Ok, tudo bem. Né? Aí tá mais uma exceção. Embasou. Não. Eu tô trazendo... Não é questão de lógica. Não, embasou. Então eu tô pegando esses exemplos para colocar que é muito falso. Quer dizer, a questão, gente, vamos supor... Toda essa situação envolvendo a experiência em finais, né? O atual campeão da Libertadores, o time que vem jogando bem também, não é só pelo rótulo de ter sido campeão e de ser o atual campeão, mas a hora que os jogadores estão perfilados, entrando no vestiário, estão tocando o hino com a camisa, isso aí pesa. O frio na barriga talvez pro flamenguista seja maior que o do River Plate. Mas quando a bola rola, meu irmão, o Flamengo sabe o que tem que fazer. Então isso não influencia em absolutamente nada, como na história do futebol nunca influenciou. Já errou. Um time que não vence nunca na Arena Corinthians vai lá e ganha. Um time que nunca ganhou no Allianz Parque. Assim vai. Agradecer o comentário de Bruno Formiga aqui no programa de hoje. Ele que está se recuperando de lesão no tornozelo. Monique Danello, olha só, aquele famoso Alá Cícero Melo, 2 em 1, hein? Você vai responder o verdadeiro ou falso. Mas é até meio-dia, hein? Isso. E depois você vai trazer as informações do que o Flamengo faz por aí hoje no CT da seleção peruana. A frase para você responder se ela é verdadeira ou falsa, Monique, é a seguinte: River tem vantagem por ter mais experiência em finais de Libertadores. Verdadeiro ou falso, Monique? Não vai nunca na minha. Olha, Luiz, para mim é falso também. Principalmente por se tratar de um jogo único. Eu acho que muitas teorias e muitas coisas que são debatidas e levadas em consideração antes de uma final como essa, essas coisas vão cair por terra por se tratar de um jogo único. É um jogo num campo neutro, num clima completamente diferente, que cada time não tem a força da sua casa, da sua torcida, do ambiente que se cria ou em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro. O campo é neutro. Além disso, é um jogo de 90 minutos, que, claro, pode ter prorrogação, pode ter pênaltis, mas tem que ser resolvido ali. E eu acho que muita coisa vai ser diferente do que seria se o River fosse jogar o primeiro jogo no Monumental e o Flamengo o segundo jogo no Maracanã. Várias teorias poderiam ser levadas em consideração se fosse assim, primeiro jogo no Monumental, segundo no Maracanã, mas por se tratar de um jogo único, é aquele dia, é amanhã, é o dia da vida dessas duas equipes. Eu acho que é falso, eu acho que vai depender muito do dia, vai depender muito do que as equipes apresentarem, vai depender muito das estratégias. A gente tem ouvido muito que o Galhardo pode surpreender o Flamengo com uma escalação diferente. A gente escuta o Flamengo também falar de mistério aqui, não de escalação, mas de preparação. Então eu acho que o que acontecer no dia ali vai ser no detalhe, vai ser o que as equipes apresentarem. O ambiente é completamente diferente, então acho que não é bem por aí, por isso que eu digo que é falso. E o Diego Alves ontem na Zona Mista falou um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão do River copeiro, que ele foi questionado e ele disse, olha, contra o Grêmio disseram que a gente tinha desvantagem porque o Grêmio era um time copeiro e a gente passou sem problemas pelo Grêmio na semifinal. Então acho que isso aí já dá um pouquinho o tom do que o Flamengo também acha, do que o Flamengo acredita em relação a essa situação.